Discussão em sala de aula sobre o Estatuto da Igualdade Racial. A situação exemplo acontecia em um shopping. Duas amigas, uma negra, outra branca. E a atitude dos seguranças foi comentada pela professora. Ela disse que uma pessoa branca tem pouca chance de ser a pessoa que vai roubar a loja. E ela disse que entendia o fato de seguranças, por exemplo, me seguirem se eu entrasse numa loja cara dentro de um shopping. E que caso eu não colaborasse, normalmente naqueles casos que a gente vê na internet de seguranças que usaram muita força para tirar alguém ou revistaram as bolsas ou que agrediram alguém, enfim. Ele entendia esse ponto porque normalmente essas pessoas eram culpadas e não queriam colaborar. E se não colaboraram era porque tinham alguma culpa. E o que tu disseste para ela? Eu disse para ela que ela era uma professora muito racista e que ela não devia ser professora porque se ela pensava desse jeito ela não tinha capacidade de ensinar alguém. Esse caso não foi relatado à direção da escola, mas as alunas, ambas com 18 anos hoje, afirmam que não é um fato isolado. Normalmente, quando um caso de racismo acontece na nossa escola, é totalmente lidado como se não fosse nada. Eles vão literalmente falar tudo bem, volta para a sala de aula e continua tudo como se nada tivesse acontecendo. E quanto mais a gente normaliza isso, a gente vai achando que a gente está errado, que a nossa cor é errada, que o nosso cabelo está errado, que a gente tem que mudar para a sociedade ou para nossa escola começar a achar que isso está certo. A escola é um lugar que a gente deveria se sentir acolhido, protegido, muitas vezes, nos deixa muito mais fracos. Isso é uma coisa que não deveria ser assim. O Colégio Estadual Protásio Alves tem 1.300 alunos. A vice-diretora, que também atua no serviço de orientação educacional, resolve na sala de aula uma situação de gordofobia entre os alunos. E primeira coisa assim, a gente não pode estar ofendendo a pessoa. E sabe que tem um crime cibernético. Nós estamos com muita gente que tem problema de depressão, autoestima dentro da escola. Ela nos explica que o Protásio é uma escola inclusiva, que participa do CIPAV, as Comissões Internas de Prevenção de Acidentes e Violência Escolar, e mantém as portas abertas para as demandas e denúncias, como os casos das duas jovens e outros de racismo no ambiente escolar. A pessoa que sofre por um tipo de processo desse sempre fica muito abalada, sempre fica chateada, né? Então a gente sempre faz um acolhimento mais. Não, voltar para a sala de aula tem que se voltar. Mas sempre a gente dá um apoio moral. Enquanto nós, vice-direção, fizemos a ata, registramos, chamamos o professor, conversamos com o professor, mas a gente não tolera esse tipo de situação. A gente já teve alguns professores que conversamos, registramos, e a gente sempre relata para os alunos, né? Menor de idade, procure a Secretaria de Educação, que nós temos todos os processos, né? E a gente encaminha. Sempre que a gente acha coisas mais graves, é encaminhado sim à Secretaria de Educação. Claro que são vários os motivos, mas segundo a Secretaria Estadual da Educação, 53% dos alunos negros gaúchos que se matriculam na escola não conseguem terminar a formação. Para mudar esses números e enfrentar os casos de racismo que estão sendo denunciados em todo o estado, um dos caminhos é o site da Ouvidoria. Ali qualquer pessoa pode relatar com detalhes esse crime. Faça a sua denúncia, detalhe o que ocorreu, porque nossa secretaria ela tem por obrigação e dever de apurar os fatos em detalhes, porque gera um processo e esse processo, inclusive, tem prazo para que ele tramite e que tenha as devidas providências tomadas. Quanto mais denúncias, mais fácil é para a secretaria poder identificar os possíveis agressores e tomar as devidas providências em relação a esses fatos. O subsecretário de Desenvolvimento da Educação explica que está em andamento uma política de educação antirracista. Na última semana, um encontro reuniu mais de 200 professores para trocar experiências. O foco é a formação e a mudança de atitude na escola. Ela tem que cumprir esse papel de ser um lugar acolhedor e seguro para os nossos estudantes, para os nossos profissionais. Então, nós precisamos estar bem informados, bem orientados, saber como lidar com situações como essa. Então, a escola tem que cumprir esse papel, inclusive. E o programa que a Secretaria está implementando, que começou o ano passado, visa justamente isso. Ou seja, além da formação, implementar ações que visam a conscientização e evitar situações como essa, que são situações de violência. Tu disseste para ela se colocar no teu lugar? Eu disse para ela se colocar no lugar dela porque ela nunca vai saber
como é que é a sensação de ter sempre alguém te vigiando quando tu entra numa loja e de todos os olhares estarem em cima de ti e a cada corredor que tu vira, tu ter alguém te seguindo, como se tu fosse uma pessoa que vai roubar a loja, vou puxar uma arma e vou roubar todo mundo. E ela disse que eu estava sendo equivocada e que eu tinha que olhar pela questão de segurança. O que eu entrar lá para comprar alguma coisa ou não tem a ver com isso e porque eu tenho que ser a pessoa suspeita. Esse é um mês que a gente trabalha a consciência em relação a todos esses casos que historicamente aconteceram no nosso país e que não foram superados ainda e que precisa muito de medidas reparadoras. A educação ela está empenhada em cumprir esse papel e evitar que o racismo, seja ele estrutural, institucional ou individual, aconteça no cotidiano das nossas escolas.